Beleza, então, nesse vídeo, a gente vai olhar agora então para o SQL, para o Select, né? Então, na aula passada a gente trabalhou com Insert, nessa aula a gente vai trabalhar com o Select. Então vamos à sintaxe básica do Select então. É Select, lista de campos que eu desejo retornar, from tabelas, né? O básico mesmo é from tabela. Então, basicão é isso. O select a lista de campos que eu quero retornar from a tabela que eu quero buscar. Então, a sintaxe básica é esta aqui. Então, vou colocar também como comentário, que nem no outro. Tá? E aí é o seguinte, para início de conversa, o primeiro SQL que nós aprendemos, o primeiro select que nós aprendemos é quando eu quero trazer tudo de uma tabela específica. Tá? Eu vou usar para esse nosso caso a nossa tabela de personagem. Tá? Então é select. Se eu quiser retornar tudo, eu uso o asterisco. O asterisco me retorna todos os campos. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre ele. From, o nome da tabela que eu quero. Personagem. Olha o que ele vai me retornar. Ele me retornou todos os meus personagens. Olha lá. Então, select asterisco from personagem. Ele me traz todos os meus personagens. E esta é a sintaxe básica. Ah, como eu queria botar aqui para aparecer mais. Tá. Essa é a sintaxe básica do meu SQL. Deixa eu tentar aumentar aqui um pouco para que vocês possam ver melhor. Tá. Então, estou trazendo todo mundo aqui. Ó. Então, muito bem. Deixa eu acertar aqui. Select. Tá, então de novo. Então, select asterisco from personagem, ou seja, select lista de campos asterisco traz todo mundo. Tabela personagem. Tá aqui todos eles. Certo? Select asterisco from personagem. Bom, esse é o comando básico mesmo quando eu estou lidando com consulta no banco de dados. É o primeiro que a gente aprende. Select asterisco from tabela. Asterisco é todo mundo. From, no caso ali eu tenho personagem, que é a tabela que eu quero consultar. Bom, pessoal, só que aqui é o seguinte, né? Já vou começando a minha consulta, as minhas observações. O asterisco, ele retorna tudo a respeito de uma tabela. Então, o que é o tudo? Ele vai trazer todos os campos que eu defini para aquela tabela. Então, o que ele faz basicamente é buscar quais campos eu tenho e trazer as informações de todos eles. Tá? Isso aí tem dois problemas. Todos eles relacionados à performance. Né? Primeiro, o asterisco, eu não estou especificando que campos eu quero. Então, o que acontece é que ele vai buscar todos. Só que esse processo de eu não sei quais os que eu quero, então ele vai buscar todos, e ele quem, né? Ele, o processador do meu banco, né? Então ele tem que pegar o seu asterisco que eu mandei, ele tem que ir na estrutura da tabela, identificar quais são esses campos e montar o meu SQL de retorno, montar a minha consulta, o valor retornado. Então, existe um custo entre eu ter o asterisco e eu ter que ir na estrutura do banco, o processador ter que ir na estrutura do banco, identificar o que é esse asterisco, buscar os campos e me retornar. Tem um custo de processamento nisso aí. Que, para testes de brincadeira aqui, pode ser irrisório, mas numa aplicação que exige performance, pode fazer a diferença. Eu estou obrigando o processador da base de dados a identificar o que está acontecendo. Identificar o que eu estou querendo. Asterisco é o quê? É o tudo. Tudo é o quê? Que campo é no tudo? Então ele vai ter que consultar isso. Então, problema 1, performance. O problema 2, que eu também disse que está relacionado à performance. O asterisco é uma solução preguiçosa, né? Eu nem penso o que eu preciso.
Daqui a pouco, para uma determinada aplicação, eu só preciso do codinome e o nome do meu personagem. Se eu trago tudo, eu estou trafegando mais dados. Então eu posso ter problema de performance. Então um outro ponto é importante que eu traga só aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso. Então vamos lá. Então no lugar do asterisco, eu posso passar aqui os campos que eu quiser para aquela minha consulta. Por exemplo, eu só quero o nome e o codinome do cara. Nome, vírgula, codinome. É fácil. É uma lista de campos com vírgula. Então, pá, só vem o nome e o codinome. Estão vendo? Eu quero o nome, o codinome e a velocidade dele. Então eu vou me retornar sempre nessa ordem, né? Nome, codinome, velocidade. Codinome, codinome, velocidade. Aí eu retorno só o que eu quero. Certo? É fácil, né? Se eu quiser tudo, bom, se eu quiser tudo, então que eu não seja preguiçoso e eu digite todos, né? Por que não? Né? Eu vou dar um asterisco aqui, bom, se eu quero tudo que está ali, não é o que eu quero no momento, mas eu vou digitar código, codinome, nome, inteligência, força, velocidade, categoria ID, editor ID. Né? Então, nesse caso aqui, eu vou querer só realmente o codinome, tá? Codinome e nome. Olha lá, codinome e o nome. Beleza. Então, se eu quiser o codinome e o nome from tabela. Então, nesse tipo de consulta, eu trago todo mundo, certo? Beleza. Então, agora o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Essa aqui é a sintaxe básica, vale para qualquer tabela. Eu posso dizer o seguinte agora. Eu quero se eu quiser, todos os meus personagens cuja velocidade é maior do que 4. Eu começo a ter um filtro na minha pesquisa. Eu não quero todo mundo. Eu quero todo mundo que tenha alguma condição. Tá. Então, para colocar esse filtro, essa condição, eu faço da seguinte forma. Primeiro que eu gosto de organizar sempre minhas consultas assim. Eu não vou nem colocar como eu gosto, assim, eu vou colocar de uma maneira legal, que é assim. Ó, porque daí, se eu esquecer alguma vírgula, eu não tenho perigo de errar. Ó, select codinome, vírgula, nome, from tabela. Então, se eu quiser mais um campo, e esse campo que eu posso querer é a própria velocidade, tá? Eu faço assim, boto um embaixo do outro com a vírgula antes, que eu nunca esqueço, porque o último não vai vírgula, né? Aí eu nunca esqueço de colocar a vírgula. Tá certo? Então agora eu vou querer então todos os meus heróis, quer dizer, eu quero o codinome, o nome e a velocidade de todos os meus heróis, todos os meus personagens, cuja velocidade é maior que 4. Então para fazer isso é bem simples, é só eu colocar uma cláusula a mais aqui, que é a cláusula chamada where, né? Então aqui basta eu dizer o seguinte, eu quero todos os campos velocidade, quero todos os personagens com velocidade maior que 4, é só fazer isso aqui. Where, cláusula where, e aqui vem minha condição, where, nesse caso, velocidade é maior do que 4. Caiu, hein? Viram só? Eu tinha 6, agora eu tenho 4. Vamos ver o original? Vamos ver o original aqui e vamos ver quem caiu fora. Quem é que eu considerei que é lento nesse troço aqui? Ó, o Killgrave e o Coringa. Os vilões são lentos, na minha ideia aqui, né? Alguns deles. Então, o Killgrave e o Coringa têm velocidade 4. Então, se eu botar a cláusula where, eles vão cair fora. Fácil, né? Eu posso também colocar mais de uma condição. Vamos ver aqui, ó. Então, aí é força, velocidade, força, e vamos ver o que acontece. Então, só para ver o que vem um pouquinho mais, é velocidade, força e inteligência. Eu vou botar todos aqui, que daí a gente vai poder dar uma brincada.
Tá? Então tá aqui, ó. Então o que eu posso fazer é colocar dentro da cláusula where mais de uma condição. Então, por exemplo, eu quero todos cuja velocidade é maior que 4 e a força ou a inteligência maior que 7. Ó, vai ficar só esses dois, ó. Vai cair a Jéssica e vai cair a Arlequina. Então eu posso fazer isso aqui, ó. End. Ó. Meu Deus. End, força, SQL rural. End força é... Força não, vamos para inteligência, né? Vou te falar. Inteligência é maior do que 7. Ó, observem como é que tá agora. E vamos ver como é que ele vai ficar. Ó, caiu as duas mulheres ali, né? Nada contra. Foi coincidência aqui. Ó, ficou só o Matt Murdock e o Bruce Wayne. Por quê? Porque ele tem que ter a velocidade maior que 4 e a inteligência maior que 7. Né? Então o Andy, os dois têm que estar satisfeitos. Né? Eu poderia ter também o OR. O OR, eu tenho ou a velocidade é maior que 4 ou a inteligência é menor que 7. Também dá para fazer. Tá? Também dá para fazer. O resultado vai ser diferente. Ó, veio todo mundo. Então, todo mundo tem ou a velocidade maior que 4, quem não tem velocidade maior que 4 é só o Killgrave e o Coringa, ou ele tem a inteligência maior que 7. Por quê? Tanto o Killgrave quanto o Coringa, eles são lentos, mas eles têm a inteligência 10. Então, nesse caso aqui, o OR acaba trazendo todo mundo. O que dá para fazer também, para quem a gente pode utilizar uma combinação disso. Né? Ele tem que ter a velocidade maior que 4 e a inteligência maior que 7, ou, por exemplo, deixa eu pensar, o que eu tenho aqui é força. Então eu vou colocar que a força tem que ser maior que 6. Vamos ver quem é que vai sobrar aqui. Então ele tem que ter velocidade maior que 4, inteligência maior que 7 ou a força maior que 6. Quem vai sobrar aqui para nós? Aí a Jessica Jones apareceu, né? Porque a Jessica Jones ela tem a velocidade maior que 4? Não tem. Ela tem a inteligência maior que 7? Não tem. Mas ela tem a força maior que 6. Ó. Não, perdão. Ela tem a velocidade maior que 4, até ela tem, né? Ela estava caindo fora porque a inteligência dela não era maior do que 7. Mas agora, como ela tem a força maior do que 6, a Jessica Jones passa a aparecer. Tá? E eu posso utilizar as combinações da mesma forma que eu faço no if, por exemplo. Eu posso colocar parênteses aqui, ó. Então ele tem que ter esse, e esse ou aquele, né? Ó. Não deu diferença nesse caso, né? Então ele tem que ter esse ou esse e a força maior que 6. Aqui já vai dar uma diferença. O pior que não está dando diferença. Então, a velocidade é maior que 4 ou a inteligência é maior que 7. Isso aí é um requisito. E a força tem que ser maior que 6. É que o grande problema é que nos campos que eu tenho aqui, ó, eu botei pouca força pro Coringa e pro Killgrave, né? Mas vamos pensar aqui, ó. Velocidade maior que 4 ou inteligência maior que 7. Quem tem? Vamos dar uma olhada aqui. Velocidade maior que 4 ou inteligência maior que 7. Quem tem? Todos. Né? Ó, velocidade maior que 4 ou inteligência maior que 7. Todos têm. Agora, se eu disser o seguinte, a força deles tem que ser maior que 3. Bom, então ele tem que ter true aqui e true aqui. Tava vindo todo mundo. Agora, antigamente, estava com a força maior que 6. Então, ele deveria ter, além de tudo, além da velocidade maior que 4 e a inteligência maior que 7, que podia ser um ou outro, então eu estava contemplando todo mundo, eu tenho que ter a força maior que 6. Bom, aí a força maior que 6 derrubou quase todos, né? Ficou só o Demolidor, o Batman e a Jessica Jones. Ó. Tá.
Então é isso. Isso aqui não precisa entrar tanto no mérito, porque é combinação que vocês aprendem na lógica de programação, né? Os parênteses e tal. Então eu tenho ali o OR, tenho o AND, eu posso usar como eu bem entender essa combinação, ele vai me trazer. Tá? Eu posso dizer o seguinte, ó, eu quero todos os caras que são mais inteligentes que velozes. Eu poderia fazer isso. Eu posso fazer isso aqui, ó. Where a inteligência é maior que a velocidade. Posso fazer isso. Veio o Demolidor, o Coringa e o Killgrave, certo? Ó, ou que o cara é mais forte que inteligente. Vai mudar bastante, né? Mais forte que inteligente. Já muda todos, porque esses três são os mais inteligentes. Ó. É forte não, né? Eu tenho a força maior que a inteligência, né? Bom, o único que é mais forte que inteligente é a Arlequina, na minha lógica. Tá? Então isso aqui eu posso utilizar à vontade. Maior, menor, diferente, né? O diferente é assim, ó. Tá? Então eu quero todos eles, todos cuja força é diferente da inteligência, quer dizer. O valor não é o mesmo. Só caiu um fora aí. Um deles aí, que eu não me lembro agora qual é. Que a força é igual à inteligência, mas eu posso fazer esse teste. A Jessica Jones, eu botei que ela é tão forte quanto inteligente. Então, o diferente vem todos, menos a Jessica Jones. O diferente é assim. Então, é maior, menor, diferente, e o igual é um igual só. Tá? Então, na cláusula where eu posso fazer muita coisa. Né? Or, end. Essa coisa que eu posso fazer, botar dentro de uma estrutura condicional na programação, eu posso largar aqui. Tá? Então, assim, de SQL básico é isso aí. Tá? O SQL envolvendo uma tabela só, com uma cláusula where. É isso aí. Então, recados finais são esses. Certo?